nós vimos que uma força resultante é capaz de alterar o estado de um corpo. Quer dizer, a gente pode colocar um corpo em movimento através de aplicação de uma força resultante e nós também podemos parar um corpo ou simplesmente alterar a situação dele. Por outro lado, a gente tem um outro tipo de movimento que é um movimento de rotação. Então, para a gente permitir um movimento de rotação, é necessário que haja um torque. Vamos estudar o torque, o conceito do torque, nessa videoaula? Vamos lá então? Nesse slide, eu separei uma situação típica. A situação é a seguinte: imagine que você deseja abrir uma porta. Então, você pode tentar abrir ou empurrar uma porta em 3 posições diferentes, apresentadas aqui por 1, 2 e 3. Eu vou mostrar aqui, nesse eixo vermelho, onde que é o eixo de rotação da porta. A porta vai girar em torno desse eixo vermelho, ok? Então você podia tentar fazer o seguinte: tente girar a porta executando uma força na posição 1, 2 e na 3. Aí depois você me conta o que acontece. Você vai observar que vai ser mais difícil produzir uma rotação se você tentar empurrar a porta na posição 1 ou na 2, comparado com a posição 3. Então não é à toa que a maçaneta da porta se encontra na posição 3, na outra extremidade da porta, o mais distante possível desse eixo vermelho. Então vamos enfatizar o seguinte: eu coloquei essa setinha aqui para representar a distância do eixo de rotação até a posição 1, que é onde você pode aplicar força. Aqui também nós temos a distância até a posição 2, é a distância do eixo de rotação até a posição 2, e aqui eu tenho a distância do eixo de rotação, que é esse em vermelho, até a posição 3. Então, o torque ele vai ser definido pelo produto da força pela distância em relação ao eixo de rotação. Então, se você quiser calcular o torque produzido em relação à aplicação de uma força na posição 1, basta multiplicar a força que você aplica na posição 1 por essa distância d, desde que essa força seja perpendicular a essa distância apresentada, ok? Então você pode aplicar a força nas 3 situações, você vai ver que esse conceito apresentado aqui, esse m, que representa o torque, vai depender da força e dessa distância. Então aqui tem um outro diagrama, onde você pode ter uma situação na qual a distância apresentada aqui não é a distância entre a posição e a força. Então é bom enfatizar o seguinte: a distância que a gente está usando aqui, que também é chamada braço de força, vai ser a distância do eixo de rotação que eu estou simbolizando por esse x aqui. Então significa que se essa barra tiver que girar, ela vai girar em relação a essa posição x. Então, o braço de força vai ser a distância do eixo de rotação, que é o x, até a linha de ação de força. Então aqui eu coloquei uma linha pontilhada que representa a linha por onde a força atua. Isso aqui, na verdade, é a direção por onde a força atua. Então basta você prolongar esse vetor, que representa a aplicação da força, e medir a distância dessa linha de ação até a posição onde se encontra o eixo, ok? Observe que essa distância ela é perpendicular à linha de ação de força. É a menor distância possível entre a sua referência e a linha de ação de força. Então, quando você precisar calcular o torque, não se esqueça. Vai ser o produto da força por essa distância. Aqui eu tenho uma situação onde a gente pode enfatizar o que foi apresentado no slide anterior. Então imagine que aqui você tem um eixo de rotação apresentado por esse pontinho branco aqui nessa barra. O objetivo nosso aqui vai ser girar essa barra, produzir uma rotação nessa barra. Então qual a melhor forma da gente produzir essa rotação? Executando, digamos, uma força mínima. Então o torque ele vai ser máximo para alguma dessas forças. Vamos considerar que o módulo dessas forças seja o mesmo. Ou seja, o valor da força na situação 1 até a situação 5 é o mesmo módulo, mesmo valor. Agora, qual situação aqui produz o maior torque? Então vamos lembrar aqui que a distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação de força é essa distância apresentada por essa linha azul. Eu vou chamar esse comprimento de x. Então vamos, por exemplo, pegar a força 4 para fazer um estudo sobre ela. Peguei aleatoriamente a força número 4. Então aqui apresenta a força isolada, só que esse vetor que representa a força, essa seta rosa,
ela tem duas componentes. É possível escrever esse vetor com uma componente aqui, na vertical, e uma componente na horizontal. Ou seja, se eu somar esse vetor que está para baixo com esse vetor que está para a esquerda, eu encontro a força total, que é essa de cá. Agora observe o seguinte, esse vetor aqui, que eu estou destacando em vermelho agora, é um pedaço dessa força. Você pode pensar que é um componente dessa força F4, que estava na diagonal. Note que se você exercer essa força vermelha sobre essa barra, você vai puxar a barra para a esquerda. Isso não gera tendência de movimento de rotação, ou seja, essa força não contribui para a rotação. Então é como se isso aqui fosse uma porta, por exemplo, e você tentasse girar a porta puxando ela para a esquerda. É óbvio que ela não vai girar. Então quando você inclina a força em relação à distância x que eu apresentei aqui, você vai acabar desperdiçando uma das componentes da força. Então um pedaço da força aqui é inútil no contexto de rotação. Então a única força que vai ser utilizada para girar a porta vai ser essa componente da força 4, que, como você pode observar, é menor que a força 4. Então, se você tem uma força 4 aqui para executar o movimento de rotação, você só vai conseguir aproveitar essa componente vertical. De forma que a melhor situação é a situação 2, onde você tem uma força que é perpendicular à distância x. Então, quando você tem uma força perpendicular à distância x, você tem uma situação de torque máximo. Então, o torque aqui, nessa situação, é dado por essa distância x vezes essa força. Você só pode dizer que o torque é a distância do eixo de rotação até a força multiplicada pela força quando a força for perpendicular a essa distância, ok? Nesse caso anterior aqui, por exemplo, não era, porque a força estava inclinada. Então, a distância x aqui não era perpendicular à força F, era perpendicular, no caso a força F4, a essa componente vertical. Então a conclusão que a gente chega é a seguinte, o torque é máximo se o ângulo entre a força e a distância em relação ao eixo de rotação for 90 graus. Então finalizamos aqui mais uma videoaula. Até a próxima!